Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né, para estudar um pouco da palavra de Deus, aprender um pouco juntos. E hoje a gente vai tratar do segundo milagre que Jesus faz, né, que está relatado no livro de João. Né, a gente viu no último vídeo, né, no último domingo, a gente viu que Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia. Lembra? A gente viu isso? O vídeo tá tanto no meu Facebook quanto lá no YouTube, né? Tá disponível ainda. E hoje a gente vai para o segundo vídeo dessa série que a gente está fazendo, que é justamente quando Jesus cura o filho do oficial, de um oficial do rei, né? E Jesus, a gente vai dar uma entendida como é que funcionou todas essas coisas, tá bom? Primeiro de tudo, eu quero abrir o texto para a gente ver, né? Então, abram comigo, né? Acompanhem comigo nas suas Bíblias. Está em João, capítulo 4. João, capítulo 4, 46, a gente vai ler até o 54. Então, o que aconteceu? A gente vai ler o texto todo, né? Vamos fazer uma oração e vamos começar com a exposição. Tudo bem? Vamos ler o texto. O texto, acompanhem comigo. Eu estou lendo novamente na mesma versão que eu li na última semana, a versão revisada de Almeida. Então, se você estiver lendo em outra versão, talvez fique um pouquinho diferente, umas palavras ou outras, mas a ideia é a mesma, o sentido é o mesmo, ok? O texto diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, de onde a água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a hora que o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhes dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar para começar o nosso estudo? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos aqui de aprender, Pai, da Tua Palavra, de estudar um pouco mais dos milagres de que Jesus fez, né? Especificamente esse, quando ele cura o filho do oficial do rei. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor deixou a Tua Palavra para que a gente pudesse aprender e que a gente pudesse meditar nela. E não só nisso, Pai, que a gente possa saber que não só aprender com esse vídeo que são histórias, como foi que aconteceram as coisas, mas conseguir tirar lições para as nossas vidas, porque é exatamente esse o propósito da Tua Palavra, né, Pai? Que a gente possa conhecer Cristo Jesus e cada dia mais aplicar os seus ensinamentos, os seus princípios e a sua santa vontade nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está vendo esse vídeo e que o Senhor cuide de cada pessoa, de cada cristão ou não cristão que está tendo contato com esse material. Que o Senhor me use como ferramenta de evangelismo ou como ferramenta de edificação. Que seja feita a tua santa vontade e a gente te agradece e te pede tudo isso no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós já lemos o texto, né? Nós já lemos o texto e agora vamos começar com a exposição, né? Com o nosso estudo em si. Vamos ler o versículo 46 em diante, né? A parte A do 46, ou seja, o primeiro pedacinho, fala assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, de onde água fizera vinho. Aqui é uma coisa bem interessante, porque foi o seguinte: Jesus, esse é o segundo milagre que João relata, né? João relatou lá em João capítulo 2, aqui já está no final do capítulo 4, né? Ele relatou que Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia. E o que aconteceu? Depois disso, Jesus foi para Jerusalém. A gente pode ver isso no capítulo 2 ainda, quando ele termina, ele sai, né? Depois do versículo 12 que a gente viu, ele vai para Jerusalém porque estava chegando a Páscoa e como todo bom judeu, Jesus estaria lá em Jerusalém na festa da Páscoa. Ele foi para lá e aí acontece aquela situação de que ele faz o azorrague, né, de cordas e
e ele expulsa os caras do templo, né, os comerciantes, as pessoas que estavam lá, ele enfrenta os fariseus. Aí depois disso ele vai, ele tem, aí lá em João capítulo 3 tem aquele relato, né, dele conversando com Nicodemos, quando Nicodemos visita ele, que ele vai falar de que se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Ou seja, não importa o quanto você é bom, não importa quantas coisas boas você faz, não importa se você é um bom filho, um bom cidadão, qualquer coisa, não importa. Não importa os teus méritos. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. É o que Jesus fala para Nicodemos, é um relato, né? Depois ele vai, passa adiante, ele sai de lá, vai para a região da Samaria, né? Onde ele encontra aquela mulher samaritana, que ele tem a conversa lá na beira do poço. E mais adiante, e ele vai falar, né, sobre a verdadeira adoração, que tem que adorar em espírito e verdade, tudo isso. E aí ele vai e volta para a região da Galileia. Isso tá no a gente não leu esse texto, está no versículo 43 ao 45, né? Jesus fala que ele precisa ir para a Galileia porque ele percebeu que lá o profeta não tem honra na sua própria terra, né? As pessoas não acreditavam em Jesus na Galileia, e ele entende que é exatamente por isso que ele precisa ir para lá, né? Porque era muito estranho para as pessoas, né, se deparar com Jesus, ver Jesus, mas eles já sabiam que era Jesus, porque eles viram Jesus crescer. Ah, esse aí é o filho de José, é o filho de Maria, o carpinteiro e tal. Então eles já sabiam quem era Cristo. Mas, né, o que acontece? Eles não acreditam, eles não levam em conta que Jesus é o filho de Deus. Então Jesus, por esse motivo, ele diz, não, eu preciso ir lá para Galileia, porque eles não creram, né, que eu sou o filho de Deus. Sendo que quando ele vai para a região da Galileia, ele não vai para Nazaré. Ele não, quando ele volta lá de Samaria, né, ele não vai para Nazaré. Ele passa 2 dias com os samaritanos creram nele, né, sem ele ter feito milagre nenhum. Os samaritanos creram nele por conta do testemunho da mulher. E aí ele passa 2 dias em Samaria e vai para essa região. Mas ele não vai para Nazaré, que é a região natal dele. Ele vai um pouco mais para cima, onde antes ele tinha feito a água virar vinho. Ele vai para Caná, né? A gente já viu no outro vídeo, fica mais ou menos 10, 12 quilômetros de distância de Nazaré. Então ele sobe para Caná e vai para lá. Então a gente não sabe, a Bíblia não explica o motivo, mas ele vai para Caná da Galileia, que é na região dele, né? Ele era galileu, então ele vai para aquela região ali. O que acontece? Né? E a gente viu, né? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, de onde a água fizera vinho. Ora, a parte B do versículo 46 diz: ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então a gente precisa entender algumas coisas. O rei nessa época era o rei Herodes Antipas, né? Era o rei que futuramente ele casou com a mulher de seu irmão, né? E aí João Batista denuncia ele, diz, ó, tá errado. E aí ele manda matar João Batista, né? Ele mata João Batista. Então é esse mesmo rei, o Herodes Antipas. Então tinha um oficial desse rei que ele estava em Caná. E por alguma razão ele estava lá em Caná. E ele ouve que Jesus estava lá. Ele ouve, né? Eita, chegou lá da Judéia, né? Porque lembra, Jesus saiu da Judéia, né? A região que ficava Jerusalém, tudo, e subiu para Galiléia. Ele disse, ó, tá vindo da Judéia um homem que fez milagres lá, ele enfrentou os fariseus no templo, ele fez vários milagres, ele foi para Samaria, o pessoal em Samaria creu nele, então essa fama de Jesus já estava correndo. E aí ele ouve isso, esse oficial do rei, e ele, o versículo 47 diz, né? Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele. E aí, esse oficial, né, como a gente já viu no versículo 46, o filho dele estava doente em Cafarnaum. Caná da Galileia era lá em cima, Cafarnaum era lá embaixo, era mais ou menos 30 quilômetros de distância. Então, eles iam ter que descer, né, para a Judéia e descer até Cafarnaum, porque Cafarnaum ficava lá embaixo, à beira do lago. Então essa descida toda de mais ou menos 30 quilômetros era onde o filho dele estava, né? Provavelmente onde o oficial morava, em Cafarnaum, tinha a família dele, sendo que ele estava lá em cima em Caná. E aí ele ouve que Jesus está lá e ele vai até o encontro de Jesus para ver se Jesus pode fazer um milagre pelo filho dele, né? Se Jesus pode ir com ele até Cafarnaum para curar o filho dele lá. E aí diz, ó, tendo ouvido dizer que Jesus era da Judéia para Galiléia, foi ter com ele, rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Né? Mais na frente a gente vai entender que o filho estava com febre, né? Estava muito mal e estava praticamente morto, né? Muito mal de saúde, e ele vai pedir a Jesus para que Jesus desça com ele até lá para curar o filho. E aí o versículo 48 diz o seguinte, essa parte do bloco do 47 ao 50, né? É o diálogo que Jesus tem com ele, a parte do milagre, né, que Jesus faz.
E aí, no versículo 48, Jesus ele faz uma espécie de teste, não sei, da fé do rapaz, né? Ele chega pro cara e fala assim, ó. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Por que Jesus está falando isso? Porque ele estava na região da Galileia. Ele estava na região que o pessoal não tinha crido nele antes. Então Jesus fala, e aqui quando ele vai falar do virdes, né, ele está falando para todo mundo, não é só para o oficial não. Então provavelmente estava o oficial e outras pessoas, né, estavam recebendo Jesus, e ele está falando, ó, se vocês não virem milagre, se não virdes milagre, de modo algum vocês vão crer. Porque vocês só creem no que vocês estão vendo ali. Né? Se eu não fizer um milagre aqui, vocês não vão crer. Como os samaritanos, né? Por exemplo. Jesus não fez milagre em Samaria, mas eles creram. Então, como hoje em dia, né? Muita gente é dessa maneira, né? As pessoas só creem se vê. Só crê na palavra de Jesus se vê algum tipo de prodígio, se vê algum tipo de coisa miraculosa, né? E principalmente, eu estou falando aqui do Peru, né? Vocês sabem disso, mas principalmente os brasileiros, e aqui também onde eu vivo, na região de Cusco, o pessoal é muito místico, né? As pessoas são muito supersticiosas, né? Se passar embaixo da escada, a mãe morre. Se deixar a sandália desvirada, a mãe morre. Então, as pessoas acreditam muito nessas coisas. Aqui na região onde eu vivo, né? Era a região de Incas, e as pessoas também pensam dessa forma. Ah, tem uma parede aqui, tem um santuário, tem não sei o quê, então a gente precisa dessas coisas. Então Jesus está falando isso, olha, se vocês não verem, vocês não vão acreditar. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está confrontando eles. O cara chega e fala, Jesus, por favor, desce comigo para curar meu filho. Aí Jesus vira para ele e fala assim, cara, se vocês não verem, vocês não vão acreditar. Sendo que a resposta do oficial do rei é que, né, leva Jesus, dá o entendimento a Jesus de que sim, ele estava preparado para crer. Porque o cara, ele nem responde o que Jesus falou. Jesus falou, se vocês não verem, vocês não crê. Ele nem responde. O cara já rebate direto para Jesus e o cara fala assim, ó. Rogou-lhe o oficial, versículo 49, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Então, prestem atenção como esse cara tinha realmente crido, como esse oficial ele tinha realmente crido nas coisas que ele tinha ouvido. Porque ele estava ouvindo, ó, chegou aqui em Caná o cara que, né, Jesus, o homem que veio da Galiléia, ele estava curando pessoas lá, porque João não relata, mas se você for para os evangelhos, você vai ver que Jesus fez milagres lá em Jerusalém, que Jesus expulsou as pessoas no templo. Então, ele ouve isso, ele crê. Então, quando Jesus fala, se você não vê nada, você nem crê, aí ele fala, Jesus, Senhor, por favor, desce antes que meu filho morra. Isso é uma confissão de fé muito grande. Isso é uma confissão de fé muito grande, porque ele não precisou nem responder Jesus. Não, Jesus, eu creio, por favor. Não, ele só falou, Senhor, desce comigo, porque senão meu filho vai morrer. E aí mostrou para Jesus que aquele homem estava preparado para receber o milagre dele, para receber a cura que ele precisava, a petição que ele tinha feito. E aí, o que acontece? É uma resposta bem verdadeira, né, que o homem deu para Jesus. E no versículo 50, Jesus disse, vai, teu filho vive. Então, o que foi que aconteceu? O homem chegou para Jesus, pedindo para Jesus descer com ele. Jesus disse, não vou descer porque se vocês não verem nada, vocês não acreditam. E aí o homem disse, né, aquela resposta verdadeira, né, de um pai angustiado, de uma pessoa que realmente estava colocando as esperanças dele em Jesus, disse, Senhor, desce comigo antes que ele morra. E aí Jesus disse, vai, teu filho vive. E essa palavra que Jesus fala, vai, não é tipo assim, ó, vai que daqui uma semana teu filho está melhorando. Não, vai e dá uns remédios para ele que ele vai ficar bom. Vai, não. Isso aqui foi uma palavra de cura. E da mesma maneira que ele fez em João capítulo 2, como a gente viu, pelo poder da palavra dele, ele transformou a água em vinho, né? Enche aqui, pega, leva para o mestre-sala. Da mesma maneira, pelo poder da palavra, agora ele disse, vai, o teu filho vive. E na mesma hora, 30 quilômetros de distância, lá embaixo em Cafarnaum, o menino ficou bom. Esse é o poder da palavra de Jesus. Esse é o poder da palavra de Jesus. E agora a gente vai entrar num ponto que a gente vai ver a natureza da fé. O ponto é o seguinte. Versículo 50 ainda, né? Vai, teu filho vive. Aí olha o que diz o texto.
O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Essa é a natureza da fé. A fé não se apoia, não, preste atenção, a fé não se apoia em coisas milagrosas. A fé não se apoia em feitos, em provas científicas, em coisas materiais. A fé se apoia na palavra de Jesus, que é a Bíblia. O homem creu na palavra de Jesus e desceu. Ou seja, ele creu, ele não viu o filho dele bom. Ninguém disse para ele que o filho dele estava bom. Ele creu na palavra de Jesus e obedeceu. Vai, teu filho vive. E aí ele foi e voltou para Cafarnaum. Ele começou a descer para Cafarnaum. Então, irmãos, essa é a natureza da fé. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender. De que hoje em dia a gente tem essa cultura, né, no nosso mundo religioso. A gente entende que precisa de ter uma cura, precisa de ter uma palavra profética, precisa de ter não sei o quê, de ter... Não. A gente só precisa disso aqui, ó, da palavra de Jesus. Crer aqui e agir. É só isso que a gente precisa. Do mesmo jeito que esse homem, do mesmo jeito que o oficial do rei fez isso, ele creu e foi, é assim que o cristão deve agir hoje em dia. A gente deve crer na palavra de Jesus, em todas as palavras que Jesus falou aqui na Bíblia, e obedecer. Do mesmo jeito que esse homem creu e o filho dele foi curado instantaneamente, 30 quilômetros de distância, Jesus fala aqui que ele vai voltar para buscar a igreja, que ele vai voltar para ressuscitar os cristãos e que a gente vai viver eternamente. Cabe a mim e cabe a você ouvir essa palavra, crer e agir. Agir de uma maneira digna, como a gente vai ver nas cartas, né, do Novo Testamento, viver de uma maneira digna do Senhor, agradar a Deus e esperar pacientemente, com todas as nossas esperanças, na volta de Cristo Jesus. Então, essa é a natureza da fé. A natureza da fé não precisa de nenhum tipo de evidência. Obviamente que se tiver evidência é bom, que foi o que aconteceu com esse cara, a gente vai ver. Se tiver evidência, maravilha, mas a gente não precisa de evidência para crer. Então, vamos seguir adiante. E aí, a gente vai ler agora do versículo 51 ao 53, né, que é o pós-diálogo. Né? Ele tinha tido esse diálogo com Jesus, aí o pós-diálogo foi isso. 51 disse, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro. Então, provavelmente no outro dia, né, aqui o texto vai falar, no outro dia o cara já estava andando, pode ser às vezes eles iam andando, era um costume da época, às vezes iam a cavalo, né? Então, provavelmente ele estava um dia já lá de cima de Caná até Cafarnaum. Eles estavam na metade do caminho, né? Pode ser, ou quase chegando já em Cafarnaum, né? Na cidade dele, ou seja, para ver o filho dele e tudo mais, né? Como Jesus tinha ordenado. Ó, pode ir, vai embora que ele tá bem. Pode ir, ele tá vivo. Quando ele estava chegando, sobe, vem ao encontro dele, né? Servos dele, né? Esses oficiais do rei tinham vários servos. E aí chegam os servos para ele e dão testemunho de que o filho dele tá bom. Ó, o versículo 51 disse, já ele descia quando os servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Ou seja, pela graça de Deus, né? A gente sabe que a gente não precisa de milagres, de coisas miraculosas para crer. A gente não precisa disso. A gente precisa de quê? Da palavra de Deus. A gente viu isso agora. Então, beleza, ele creu na palavra de Jesus e foi. O texto fala isso. Mas ainda assim, a fé, depois de crer, depois de agir, a fé vem com evidências. Evidências que você está no caminho correto. E aí, quando ele estava descendo, veio a primeira evidência, que foi, os servos vieram correndo e disseram, o teu filho está vivo. O teu filho vive. Sendo que o homem já tinha crido nisso, porque se ele não tivesse crido em Jesus, ele não tinha nem saído de lá de Canaã. Ele creu em Cristo, desceu e aí ele teve a primeira evidência, a primeira resposta de que ele estava no caminho certo, que ele creu na coisa certa, que foi o quê? Teu filho está vivo. Sendo que aí o lado humano dele, né, o lado carnal da pessoa, a gente precisa de provas, a gente precisa, né, de evidência. E aí, só para ter uma confirmação, ele pergunta para os servos assim, me tira uma dúvida, que horas isso aconteceu? Que horas o meu filho ficou bom?
né, que é o que está no versículo 52. Diz assim, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. E a hora 7ª do judeu, o dia do judeu começa às 6 da manhã, a hora 7ª era 1 da tarde. Então, ele perguntou, sim, mas que horas ele ficou bom? E aí os servos dele disseram, não, ontem 1 da tarde ele ficou bom. E aí o versículo 53 diz, com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Então preste atenção, irmãos. O pai confirmou, quando eles disseram 1 hora, o pai lembrou, eita, foi 1 hora de ontem, exatamente 1 hora, quando Jesus disse que meu filho estava bom. E aí, qual que é a resposta da evidência, né? Ele creu, ele teve fé, ele creu em Cristo, ele obedeceu a palavra dele e veio a evidência, né? Teu filho está vivo. Alguém comprovou isso, ele está vivo. E aí, olha que curioso, olha o que disse que aconteceu com ele. E creu ele. Mas ele não já tinha crido antes? Sim, ele tinha crido na palavra de Jesus. Sendo que a fé, principalmente no livro de João, é uma coisa construída. É uma coisa que, ok, ele creu, mas ele creu de novo. Ele creu, mas ele cresceu em fé. Então, é exatamente isso que aconteceu. E ele creu. Sendo que quando ele chegou em casa que ele viu o filho dele vivo, aí ele creu, né, obviamente, e deu testemunho. Ele falou, mas rapaz, ontem, ele não ficou bom de 1 da tarde? Foi exatamente 1 da tarde, na hora que eu falei com Jesus. Sabe Jesus, aquele da Galileia? Aquele galileu que está fazendo muitos milagres, muitos prodígios? Pronto, eu encontrei com ele ontem, 1 da tarde. E ele falou para mim que ele estava vivo. E quando foi hoje que eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que ontem, de 1 da tarde, ele estava bom. E ele curou meu filho a 30 quilômetros de distância. E aí, olha o que aconteceu com a família dele. E creu ele e toda a sua casa. As pessoas creram por meio do testemunho que ele deu. Da mesma maneira que em Samaria, a mulher do poço deu testemunho dentro da cidade de que Jesus tinha falado para ela, sem ela nunca ter conhecido ela, sobre o marido dela e tudo mais, os homens que ela tinha se envolvido, e ela percebeu que Jesus era Deus, então ela foi e deu testemunho aqui também. O oficial deu testemunho na casa dele. E a família dele creu. Então, irmãos, a gente pode tirar algumas lições daqui. Né? A intenção é expor o texto, que a gente entenda a Bíblia de uma maneira um pouco mais completa, mas a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a natureza da fé. A fé, ela não precisa de evidências. Se tiver uma evidência, como teve, maravilha. Mas a fé se apoia na palavra. Se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Se você tem a palavra de Deus, você tem o suficiente para ter fé em Deus, para entender qual é a vontade dele. Então, a primeira coisa é essa, a natureza da fé. O homem não precisou ver que o filho dele estava curado. Ele creu em Cristo. E é exatamente isso que você precisa fazer. Você não precisa ver o seu velho homem morto. Você não precisa ver a sua transformação diária instantaneamente. Você precisa crer. Quando Jesus disse, se alguém crê em mim, ainda que estiver morto, vai ressuscitar. Não vai ter dano da segunda morte, a morte espiritual. Os seus pecados vão ser perdoados, sejam batizados, se entreguem, confessem o meu nome, preguem o evangelho. Se você crê nisso e obedece essa palavra, depois você vai começar a ter as evidências. A sua transformação diária. Você vai começar a ver que você já não vive como você vivia antes. Então, isso são evidências de que você está no caminho certo. Mas a fé é apoiada na palavra de Deus, na Bíblia. E a segunda coisa que a gente pode ver é o seu testemunho impacta. Principalmente os da sua casa. Se você é um bêbado, se você é um drogado, se você é um mentiroso, se você... não sei. Qualquer tipo de pecado que você venha cometer. Se você é um mau caráter, qualquer coisa, não importa. Um assassino, um ladrão, prostituição, trabalha com prostituição, ou homossexualidade, não importa. Qualquer tipo de pecado que você tenha. Quando você crê em Cristo e você crê verdadeiramente, se arrepende dos seus pecados, se você confessa Jesus, é batizado e vive de maneira digna para Ele, o seu testemunho impacta na sua casa. O seu testemunho impacta nos seus. Aqui diz que ele creu em toda a sua casa. Então, é a segunda coisa que eu queria que a gente aprendesse disso.
E para a gente finalizar, o versículo 54 fala, né? Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. A mesma coisa que a gente viu no primeiro, né? Jesus, ele fez o milagre e os seus discípulos creram nele, né? Em João capítulo 2, a gente viu lá no finalzinho, acho que é versículo 11, vai falar que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa aqui é mais uma manifestação da glória de Deus. É mais uma manifestação do Todo-Poderoso que ele pode curar instantaneamente pelo poder da palavra dele. Então, João mais uma vez aponta, né? Esse foi o segundo sinal. Como a gente viu aquela mesma nomenclatura, né, do sinal, né, de uma coisa que aponta para outra. Então, essa foi a exposição de hoje. Meus queridos, mais uma vez, como eu falei no primeiro vídeo, só Deus poderia ter feito isso. Só Deus poderia ter curado a 30 quilômetros de distância. Só Deus poderia ter feito isso que Jesus fez. É mais uma evidência que Jesus é Deus, né? Porque ninguém conseguiria fazer isso a não ser Ele. E a segunda coisa que eu queria falar é: se você que está vendo esse vídeo não é cristão, saiba que esse Jesus, que há 2000 anos atrás fez esse milagre, curou o filho de oficial de um rei, ele pode fazer a mesma coisa com a sua vida hoje. Se você crê na palavra dele como esse oficial creu, se você se apoiar na palavra dele, obedecer a palavra dele como o oficial fez, você tem os seus pecados perdoados e você tem a vida eterna por causa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se você é irmão, está vendo esse vídeo, que Deus te abençoe. Espero ter lhe edificado com um pouco conhecimento que Deus tem me dado ao longo do tempo. E que a gente possa ter essa fé, irmãos. A fé que não precisa ver, mas que se apoia na palavra e crê, e age, e vive, esperando que vai ser cumprido, como esse oficial fez. Deus te abençoe. Vou deixar aqui novamente meu WhatsApp, meu e-mail, meu Facebook, meu Instagram. Se você quiser mandar algum tipo de mensagem, se ficou alguma coisa solta no versículo que eu não consegui explicar talvez de uma maneira tão boa, manda uma mensagem, tá bom? Eu vou tentar te ajudar da maneira que eu conseguir. Que Deus te abençoe. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua casa. E que a gente tenha mais uma semana abençoada debaixo da graça de Deus. Fiquem na paz. Tchau, tchau.